Jesus, neste nome há poder. Esse é o nome do Senhor, canta o seu nome poderoso. O seu nome é poderoso. Força, grupo, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. As vozes do violão, Jesus nesse nome, força. Jesus, neste nome há poder. Peça isso na sua vida, clame. Jesus, neste nome há poder. O teu nome é poderoso, Senhor. O teu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Ele é só o mais alto que você puder e canta. O impossível. Ele pode realizar. Canta isso, creia nisso. O impossível, Ele pode realizar. Nada pode parar o povo que acredita no Senhor. Sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode. Canta na sua vida. O impossível, Ele pode realizar. Toda a igreja. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. Erga sua mão em direção à sua casa. Erga sua mão aonde mais Deus precisa agir nesta noite. Solta a sua voz. Está orando com intensidade. Você que não ora em línguas, está falando. Vai, Senhor Jesus, com poder. Servos do grupo, força na voz. Nada pode parar o povo que acredita. Nada pode parar a mão do Senhor. Nada pode impedir a mão de Jesus Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nada pode parar o servo de Deus. Você que acredita no Espírito Santo, peça, vem Espírito Santo. É o Senhor da nossa vida, é aquele que pode mudar a nossa história. Jesus, suas vozes. Agora eu queria que você fizesse uma experiência comigo. Quem não ora em línguas aqui, levanta a mão, por favor. Quem não ora, sem vergonha nenhuma. Isso. Tá vendo? É assim, ó. Vocês vão ver. Então, não precisa sair do seu lugar, não. Quem tem desejo, vou fazer uma nova pergunta agora. Quem tem desejo de orar em línguas, levanta a mão. Às vezes você não ora, mas fala também assim, não quero orar. Eu estou com desejo de orar em línguas. Erga sua mão sobre a Laí. Repete comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, pela força da tua palavra, pela força da tua palavra, pela força do teu nome, pela força do teu nome, eu te peço, eu te peço, te consagro eu te consagro a vida do Alain. a vida do Que Alain. ele nesta noite Que ele nesta noite seja um instrumento eficaz seja instrumento eficaz da tua vontade, da tua vontade, da tua palavra. da tua palavra. Que ela seja lançada, Que ela seja lançada, que ela seja plantada, que ela seja plantada, semeada semeada e que dê
Jesus perguntou a Pedro: Pedro, o que as pessoas aí dizem que eu sou? E Pedro disse para ele: Senhor, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é o Elias que voltou. Então o Senhor perguntou para Pedro: e você? Quem você diz que eu sou? E então Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Bem-aventurado Pedro, porque não foi a carne que te revelou, sim o Espírito do meu Pai que está nos céus. Eu quero perguntar para você hoje: quem é Jesus? Se você já conhece Jesus, se apenas pelo nome, ou pelas canções, ou se você já teve uma experiência com Ele, assim como Pedro, assim como os apóstolos, aqueles que caminharam com Ele e o experimentaram. Pedro, quem você diz que eu sou? Jesus pergunta para você hoje. Você diz que Jesus é apenas um profeta, ou Elias que voltou? Ou você declara que Jesus é o Salvador, que Ele é o nosso Senhor, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que Ele é o Emanuel? Levante as suas mãos para cima assim. Diga: eu declaro, Senhor, que o Senhor é o meu Salvador. Diga: Jesus, eu declaro que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Senhor, eu declaro que Tu és o Cristo, Filho de Deus. E que hoje eu quero ter uma nova experiência com o Senhor. E que essa experiência ela vai renovar a minha vida. Ela vai transformar a minha vida. Porque eu declaro que Tu és o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Dê uma salva de palmas para Jesus. Silvio, Jeremias Emanuel, servo do Grupo Cristo Vive, irmão em Cristo. Sou coordenador de um grupo há 18 anos em São João Batista, no Surubi. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, né? Eu lembro que eu vim aqui, foi um ano atrás, ou 2 anos atrás, mais ou menos. E fazer parte aqui desse momento tão importante do seminário, né? O Seminário do Espírito, e no qual o tema hoje é Jesus Salvador, né? Quem é Jesus na nossa vida hoje? Esse Cristo que nós falamos, que é comentado por muitos, né? Por muitas religiões, pelo cristianismo, né? E que tem sido motivo da nossa alegria, que tem trago para nós uma esperança de salvação, no qual nós esperamos. Mas eu creio que cada um que está aqui presente espera a volta de Jesus, não é? Então, para isso é preciso a gente descobrir por que Jesus é Salvador. Por que esse nome? Quem deu esse nome a Ele? Qual era a meta dele quando veio ao mundo? Lucas capítulo 19, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Essa é a missão de Jesus. Ele veio procurar, e não somente procurar, mas Ele veio salvar. Mas salvar de quê? Por que Ele veio salvar? Sendo que Deus é o Criador do homem, é aquele que criou tudo, que formou tudo, fez tudo quando quis, da maneira que quis. E agora Deus ele tem um plano
E esse plano precisa se cumprir. Ele tem uma promessa, e essa promessa, ela tem que se cumprir. Como que essa promessa se cumpre? De que maneira que essa promessa pode se cumprir na minha vida, me levando à minha salvação? Talvez se você perguntar, poxa, eu sou católico e faço parte da igreja há quantos anos? Né? Se eu perguntar para você, quanto tempo tem que você estar na igreja? Você fala, eu tenho 20 anos. Outro diz, eu tenho 30. Outro diz, eu tenho 2. Eu tenho 5 anos. Mas será que durante esse tempo você já descobriu quem é Jesus? Que Jesus ele é o Senhor da sua vida? Que Ele é o Salvador? Ou você apenas acha que Jesus é aquela pessoa, um curandeiro? Tem pessoas que acham que Jesus é um curandeiro, né? Que só pede a Deus para curar a perna, o braço, o pescoço, né? É assim que muitas pessoas pensam hoje. Que pensam em tudo aquilo que muitas vezes não provém de Deus, mas aquilo que nos leva a ser apenas pessoas religiosas, pessoas que buscam apenas em Cristo a sua situação financeira, pessoas que acham que Jesus é empregado dele. Mas hoje nós vamos procurar entender juntos quem é esse Cristo. Para me explicar um pouquinho, a gente vai ter que ir lá atrás, né, no livro de Gênesis, para você entender por quê. Vamos ler assim, antes de ir no livro de Gênesis, vamos ler Isaías 53, no versículo 1 em diante. Isaías 53, 1 em diante. Versículo 1. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? E quem foi revelado ao braço do Senhor? Quem cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida, não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era escolha da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos salva passou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguimos cada qual nosso caminho, e o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro se conduz ao matador, a uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por único julgamento foi arrebatado. Quem pensou defender sua causa? Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do seu povo, foi-lhe dado a sepultura ao lado facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido justiça alguma. Mas aprova o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório. Terá uma prosperidade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se nós pegarmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, a gente vai perceber logo no capítulo 1, e você vai ver a criação de Deus. Você percebe que a última criação de Deus é o homem.
e que Deus então coloca o homem num estado de vida feliz, chamado paraíso. Nesse lugar onde o homem estava, esse homem era feliz com Deus, mas precisava ser obediente àquilo que Deus queria. Para quem conhece um pouco da Bíblia, vai perceber que eu estou falando de quem? De Adão e Eva. Era um casal que representava naquele momento toda a humanidade, e que esse casal precisava simplesmente obedecer a Deus para que a sua vida ela pudesse permanecer eternamente, que até então não existia a morte. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que o Senhor chamou o homem e disse: olha, você pode aproveitar de tudo que existe no paraíso, mas você não pode comer dessa fruta, dessa árvore que está no meio do jardim. Esse homem então, sendo desobediente, ele come dessa árvore, porque o Senhor tinha dito para ele: se você comer dessa árvore que está no meio do jardim, você então vai morrer. Depois eu vou explicar esse tipo de morte. Porque se você comer da árvore do bem e do mal, você então não será mais uma pessoa feliz. Porque até então Adão e Eva eram como uma criança. Eles não tinham pecado. A vida deles era uma vida inocente. E não havia ainda maldade no mundo. Então, Isaías capítulo 14 fala para nós sobre um anjo chamado Estrela do Sol Nascente. Um anjo que era dotado de pedras preciosas. Aquele mesmo anjo que está no livro de Apocalipse, a serpente. A Bíblia diz para nós que esse anjo era um anjo de luz, que era um querubim, que tinha a finalidade de proteger o trono do Senhor, e ao mesmo tempo era um cantor do trono do Senhor. Mas esse anjo, no livro de Isaías capítulo 14, quando Isaías profetiza, vai dizer que ele desejou estar acima de Deus. E quando esse anjo deseja estar acima de Deus, Deus expulsa esse anjo do paraíso. Deus usou um anjo para expulsar esse anjo. Quem é o anjo? Alguém sabe? O povo aqui está alinhado, né? Você percebe que eu ainda falar, o pessoal já está respondendo. Então, só que esse anjo, que agora deixa de ser anjo, que é expulso dos céus, ele antes de chegar na terra, ele vai passar exatamente aonde estava o homem e a mulher. Não é isso? Porque aquele anjo descobriu uma coisa. Ele descobriu que o homem tinha direito de salvação. Ele descobriu que um dia ele ia ter que se prostrar diante de um homem chamado Jesus. E ele não aceitou então essa questão. E ele quis então no coração dele destruir toda a humanidade, tirando exatamente a esperança, a felicidade que o homem tinha. Foi exatamente, se você pegar no livro de Gênesis, você vai ver que está escrito que então o demônio, ele disse para Eva: por que você não come dessa fruta? Não posso, porque Deus ele proibiu. Eva, come dessa fruta. Deus não quer que você come dessa fruta, porque senão, se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Eva, cobiçada pelo demônio, ela então come da fruta e percebe que estava nu. Dá a fruta para Adão e Adão percebe que estava nu. O homem que andava com Deus, que vivia com Deus, que tinha um lugar de bem-estar, que vivia feliz, o homem que não tinha maldade, onde não havia as dores, não havia as enfermidades, agora esse homem é expulso do paraíso para a terra. Deus então pensou: eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu destruo a humanidade, essa raça, liquido ela de uma vez, ou eu salvo. E para Deus fazer isso agora, Ele começa então a organizar um plano de salvação. Como que Ele vai fazer? Primeiro Ele precisa se revelar para essa humanidade. É preciso que a humanidade o conheça, tenha uma experiência com Ele como Adão tinha, face a face.
Eu vou ter que resumir porque eu tinha preparado, achei que ia até. Né? Então Deus queria que o homem conhecesse ele face a face primeiro. Deus então, ele cria um plano de salvação. Esse plano de salvação é a palavra de Deus, a boca de Deus falando, se revelando ao homem. Deus então começa esse plano com um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 12. Ele diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te abençoar. Onde você passar, será abençoado. Sua descendência será como as estrelas. Você vai então possuir uma terra que mana leite e mel. Olha, Abraão ficou cheio de alegria, pegou a sua parentela e saiu, e foi então em busca da promessa de Deus. Abraão tinha que continuar na sua caminhada, aquela promessa, porque Deus, ele precisava cumprir aquilo que ele tinha prometido para Abraão. Depois Abraão, então, ele tem um filho chamado Isaac. Depois essa geração vai continuando, só para resumir, né? E passa então o tempo da promessa de Deus. Deus, ele tem que cumprir uma promessa na vida de Abraão. Não somente na vida de Abraão, mas também na descendência de Abraão. E essa promessa ela só pode se cumprir na sua plenitude. Porque Deus dá um filho a Abraão, que é chamado Isaac. Depois desse filho de Abraão, tem dois filhos, um chamado Esaú e o outro Jacó. Jacó tem 12 filhos, porque Deus precisava continuar a geração até ele chegar na plenitude da promessa, porque essa geração se passava, e Deus ele procurava de uma maneira ou de outra se revelar para o homem, para que o homem o conhecesse. Hoje nós podemos falar de Deus de uma maneira mais fácil, não é? Na época de Israel não era tão fácil assim. Você imagina a personalidade judaica naquele tempo, quando havia uma grande trovoada. Você já ouviu alguém que é mais antigo dizer assim: olha, quando está chovendo, quando está trovejando, você não fala nada porque Deus está zangado com a gente. É assim? Essa era a personalidade daquela época de Israel. Eles não conheciam Deus profundamente, somente alguns conheciam Deus, somente aquele no qual Deus se revelava para ele. Então, chegou o tempo dos profetas, porque depois que Abraão chega na terra de Canaã, né, ali se separam as tribos, e chega o tempo do profetismo. E um dos profetas, que foi considerado o profeta messiânico, chamado Isaías, no ano 750 anos antes de Cristo, que mais profetizou sobre Jesus, porque na verdade todos os profetas anunciaram a vinda do Senhor. Isaías capítulo 7, versículo 14. E então ele vai trazer a Israel agora uma nova esperança, porque até então o povo de Israel, ele vivia sob o comando de Deus, mas chegou um ponto em que esse povo já não queria mais que Deus comandasse. Eles disseram para Deus: Senhor, eu não quero mais que o Senhor comanda como ele fazia. Ele chamava um juiz, e o juiz então falava para aquele povo. Deus resolvia o problema. Se acontecesse outro problema, ele chamava o juiz e acontecia a mesma coisa. Só que o povo disse: Senhor, nós não queremos mais que seja assim, nós queremos agora um rei. E Deus então ungiu primeiro Saul. Depois de Saul, ele ungiu Davi. Davi que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi que teve muitos erros, mas no qual Deus deu uma promessa para Davi, que só sentaria no trono de Israel aquele que foi da sua descendência. Isaías capítulo 7, versículo 14 vai dizer que então uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o colocará o nome de Emanuel. Essa promessa começa a se cumprir, porque no Velho Testamento os reis eram a salvação do povo, os juízes eram a salvação do povo, os profetas eram a boca de Deus falando com o povo. Só que Deus ele tinha algo muito mais profundo. Não bastava apenas profetizar, não bastava apenas aquele livramento. Deus ele queria que o judeu mudasse sua personalidade
Ninguém sabe o nome dessa virgem, que é verdade. Ninguém conhece essa virgem. Né? Essa virgem ia ter um filho. Você imagina a gente naquele tempo. Quantas virgens começaram a se guardar? Começaram a esperar, a promessa estava ali. O povo era rígido na leitura. Era um povo que gostava de ler a Bíblia, o Velho Testamento, que estudava, porque esperava ansiosamente a promessa se cumprir. O povo então começou a esperar o Messias. Para alguns era o Messias, e ele ia vir como Davi, ia vir como Salomão, ia vir como os reis que eram poderosos, que venciam grandes lutas da espada. As virgens se guardavam, porque Isaías tinha profetizado, o profeta e a boca de Deus. Era a esperança de uma nação considerada uma nação eleita, um povo eleito, um povo no qual Deus se revela para eles primeiro. Você viu que privilégio? O povo que Deus se revelou para eles primeiro. Agora espera o Messias vir. Depois esse povo é levado para o cativeiro, por causa da desobediência. Porque cada vez que nós desobedecemos a Deus, a miséria, o sofrimento, as doenças vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva, porque se eles não tivessem desobedecido, eles não tinham, nós não passávamos por isso que nós estamos passando aqui. É isso que acontecia com o povo de Israel. Cada vez que desobedecia a Deus, vinha as guerras, vinha o sofrimento, as doenças, as enfermidades, a maldição sobre a vida deles. Depois que esse povo fica 470 anos no cativeiro, que esse povo é levado para a cidade santa, porque viviam em Jerusalém e eram acostumados a adorar a Deus. Olha, a primeira vez que eu vim aqui, eu achei lindo aqui. Vi uma ação do Espírito, uma força do Espírito muito grande. Hoje é a mesma coisa. Israel naquele tempo também era assim. Eles estavam acostumados a adorar o Senhor, exaltar o Senhor, subir o monte, e lá no monte adoravam e bendiziam o Senhor, se encontravam, se abraçavam. Mas a palavra de Deus diz que depois do cativeiro, no ano 585, 400 anos ficou sem ser anunciada a profecia naquele lugar. Você imagina, você que está acostumado com louvor, você que está acostumado com a adoração do Santíssimo Sacramento, você que está acostumado com a unção, com a força do Espírito Santo aqui nesse lugar, e de repente 400 anos. Imagina o sofrimento daquele povo. Foi um tempo muito difícil. Só que Deus tinha uma promessa, e a promessa de Deus, ela se cumpre no tempo de Deus. Quando aquele povo menos esperava, a Bíblia diz: então uma voz clama no deserto. 400 anos depois, aparece João Batista, que vem pelo deserto e diz: convertemos, porque é chegado o reino de Deus. Aquele povo não sabia que Jesus já estava ali, e que ele já tinha nascido em Belém, conforme Miguel tinha profetizado, que Maria já estava em Nazaré. Jesus já tinha 30 anos de idade, a criança tinha crescido, tinha estado com eles no templo de Jerusalém. Aos 12 anos ensinou os sacerdotes. Simeão e Ana viu ele quando era criança, e o Simeão disse: Senhor, agora pode me levar, porque eu vejo a salvação. João Batista vem gritando e chama as pessoas para ser batizadas no Jordão. E aquele povo faz uma fila muito grande, porque aquele povo estava sedento de Deus, estava cheio de corrupção, cheio de violência, cheio de doença. Aquele povo já não sentia mais unção, queria unção, mas não conseguia essa unção. Gente, o homem de Deus não vive sem unção. Quando eu estou sem unção, eu grito para Deus: me dá unção. Eu não aguento, não quero, Senhor, ser a tua unção, eu preciso dela, ela é a minha força, é a minha vida. E quando João Batista vem, aquele povo desesperado, e eles começam a ver um homem falar com autoridade, a boca daquele homem lançava fogo onde esse povo passava, e transformava a vida das pessoas. E quando João olha no Jordão, ele vê naquela
homenzinho, como Isaías disse, que não tinha beleza nenhuma, mas que trazia uma força tremenda. E João disse: meu Deus, eu não acredito. Quem é aquele que está na fila ali? E a fila vem passando, gente. E quando aquele homem chega perto de João, João diz para ele assim: olha, o senhor que precisa me batizar, o senhor vem a mim? Ele disse: João, faz apenas aquilo que você tem que fazer. E João então pega Jesus agora e leva ele na água. A Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz diz: eis aí o meu filho muito amado, no qual tenho muita afeição. E uma pomba veio, o Espírito Santo em forma de pomba. Você sabe por que a gente faz assim? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é testemunha. Deus grita: eis aí o meu filho. Esse que é o Senhor, esse que é o Salvador, o Espírito Santo e a força. Jesus é levado para o deserto, 40 dias e 40 noites. E o ataque do demônio acha que vai ganhar Jesus no bico. Ele começa a tentar Jesus em tudo que o homem pode ser tentado. Se eu perguntar para você, em quem você é tentado? Para os homens, qual é o tipo de tentação que você sofre? Mulher não é ninguém, né? Quando uma mulher passa, olha para o outro lado, né? Eu tenho certeza que você faz isso, né? As mulheres, vocês estão ouvindo aí? Quando o homem passa, a mulherada baixa a cabeça, né? Ninguém olha, ninguém vê nada. Mas não é só esse tipo de tentação, não. Jesus foi tentado no poder. Ele foi tentado na posição de tudo que você pode imaginar. Não tem aquelas pessoas que só pensam em poder, aquelas pessoas que querem tudo e elas recuperam tudo para possuir aquilo que elas querem. O demônio ofereceu Jesus, ele disse: te dou tudo que você quiser, tudo. Mas São Lucas vai dizer: o Filho do Homem, ele veio procurar e salvar. Jesus tinha uma meta. Ele tinha uma missão. E nada podia tirar de Jesus a missão dele. Nada. Ninguém podia impedir. Satanás fez tudo que você pode imaginar para tomar dele, para arrancar dele. Mas ele disse: não, eu tenho que morrer na cruz, porque a minha morte não é morte, é vida. Ele volta para Cafarnaum, onde ele vai começar. E ele então começa a pregar agora com trepidez e com ousadia. E ele começa escolhendo uma nova igreja, formando os apóstolos durante 3 anos de formação com eles, ensinando para eles como ser igreja, ensinando para eles em todos os sentidos gerais como deve ser o meu comportamento, a minha atitude com o meu irmão. Jesus não somente falou, usou palavras, mas ele cumpriu também a sua ação. Ele mostrou a importância do amor. Alguém sabe explicar o que é o amor? Quem você conhece como amor? A palavra de Deus diz em João assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso, porque Deus é amor. Agora, tem alguém que pode explicar mais sobre o amor do que Jesus? Porque ele disse: ninguém pode mais amar o outro, ninguém pode amar mais do que aquele que dá a vida pelo outro, não é? Porque ele fez isso. Mas dar a vida pelo outro não é simplesmente somente morrer na cruz, não. Dar a vida pelo outro é cuidar do outro, é ter paciência, é ser amigo, é ser companheiro. Não somente nos momentos de alegria, como aqui no grupo de oração, onde todo mundo canta, onde todo mundo pula, mas também no momento em que a pessoa cai no leito lá na casa dela. Quantas vezes acontece no
grupo de oração, uma pessoa que caminha no grupo, já teve isso? A pessoa caminha no grupo, está ali com toda alegria, todo mundo feliz, de repente aquela pessoa cai na cama, ninguém vai visitar. Uma certa época aconteceu comigo, que a gente estava visitando o hospital lá no Peru, e nós fomos numa cama. E eu cheguei no quarto, tinha 6 camas, a gente chegou e foi oramos aqui, oramos ali, oramos ali. Quando eu olhei no final do quarto, tinha uma mulher, e quando ela viu a gente, ela viu as costas, ficou virando no canto da parede. Aí eu falei, pensei que hoje eu vou lá, a mulher deve ser evangélica. Ela está me vendo com a minha Bíblia católica, que o pai dela não queria revelação, não. Aí o Espírito Santo falou, não, Silvio, você vai lá. Quando eu fui aproximando da cama dela, ela me deu um susto, porque ela deu um pulo. Ela falou, nossa, graças a Deus que você veio. Falei, gente. Ela falou, meu irmão, pensei que você não vinha. Eu faço parte, 21 anos no grupo. Estou aqui no hospital tem quase 3 meses, sabe quantos vêm me visitar? Ninguém. Você imagina aonde está esse amor? Aonde está esse amor? É isso que Jesus quer mostrar hoje. O amor. O amor, ele está acima de tudo. A humildade está acima de tudo. Ele disse, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, seja servo, seja humilde, seja simples. São Lucas, capítulo 19, ele vai dizer a missão de Jesus, porque eu tenho pouco tempo, vou ter que encerrar ali. O Filho do Homem veio procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus falava isso porque esse texto vai falar da história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu que vivia em Jericó, era chefe dos cobradores de impostos, cobrava imposto para o povo romano, porque naquela época Jerusalém era comandada pelos romanos. Só que Zaqueu, ele era um homem ambicioso, ele pensava nele, era uma pessoa simplesmente egoísta, mas Zaqueu tinha no coração o desejo de conhecer Jesus, porque, gente, naquela época, o povo de Israel era um povo rígido, eles liam a Bíblia. Se eu perguntar alguém lê a Bíblia aqui, eu acho que todo mundo vai respondendo, né? Alguém estuda a palavra de Deus? Oséias vai dizer que o povo de Israel se perdeu por falta de conhecimento, muitos. Mas como que eu vou alcançar minha salvação? Eu vou descobrir que Jesus é Senhor, é Salvador, se eu não leio, se eu não escuto quando o sacerdote está trazendo uma homilia, quando a palavra de Deus é lançada no meu coração, ela tem que ficar. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ele andava de casa em casa, de aldeia em aldeia, e aquelas pessoas por ali então ficaram sabendo que Jesus ia em Jericó, e a multidão era muito grande, pessoas vinham de todos os lados procurando Jesus. Zaqueu, quando ouviu dizer que Jesus vinha, o que Zaqueu fez? A Bíblia diz assim, então Zaqueu sentiu desejo, ele sentiu necessidade de ver Jesus, e quando ele vai até onde Jesus estava, era uma multidão muito grande, e ele então não conseguiu chegar até onde Jesus estava, mas ele era pequenininho. Então Zaqueu procurou por ali uma árvore, e viu uma árvore na beira do caminho, subiu naquela árvore. A Bíblia fala um sicômoro, que era uma árvore que tinha espinhos, e ele sobe naquela árvore e fica lá em cima daquela árvore olhando para Jesus, para ver se ele conseguia ver Jesus. Só que Zaqueu não sabia que Jesus tinha algo para ele. Quando você veio aqui, eu quero saber se você colocou um propósito diante de Deus, porque Deus sempre tem algo para nós. A gente não volta para casa com as mãos vazias. Ele sabe aquilo que está dentro de nós, que está no nosso coração. Ele sabe aquilo que a gente está passando na nossa casa. Ele sabe as dúvidas que eu tenho enfrentado no meu matrimônio, na minha saúde. Ele sabe aonde eu preciso que Ele haja. A Bíblia diz que quando Zaqueu sobe na árvore, e Jesus vem passando com a multidão, a gente pode falar assim meio devagar para vocês entenderem, e Jesus para debaixo daquela árvore, e ele olha para Zaqueu, e Zaqueu olha para ele,
Imagina se você estivesse no lugar de Zaqueu. O olhar de Jesus se encontra com o olhar de Zaqueu. E Jesus disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero passar a noite na sua casa. Agora você imagina, Zaqueu era um homem que não tinha intimidade com Deus, um homem conhecido naquela comunidade como corrupto, porque era fiscal. Os sacerdotes que estavam do lado de Jesus começaram a indagar: poxa, por que ele não fica lá em casa? Por que ele não dorme lá na igreja? A gente não, nós somos da igreja, agora ele vai ficar na casa desse homem, desse tal de Zaqueu aí? Zaqueu desce depressa da árvore. Então, quando Zaqueu dá alguns passos, ele olha para trás e fala para Jesus assim: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Quando ele dá mais alguns passos, ele olha para Jesus e falou: e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu olha para Jesus, olha para Zaqueu e fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Olha o passo da salvação, como ele é importante, como a gente precisa entender que Jesus, ele não vem aqui apenas para curar as nossas enfermidades físicas, mas que ele vem para salvar. A primeira missão de Jesus é salvar. A primeira meta de Jesus é levar você de volta para o paraíso, é te dar um estado de vida feliz. E para Zaqueu alcançar isso, você viu que ele teve que dar passos. Primeira coisa, Zaqueu sentiu a necessidade. O primeiro passo de Zaqueu, ele sente a necessidade de estar com Jesus. Foi o que você fez. Você disse: olha, hoje eu vou no grupo de oração. Qual é o nome do grupo mesmo? Amigos do Rei. Hoje eu preciso ir nos amigos do Rei, do meu Senhor. Ele sente a necessidade. E o segundo passo de Zaqueu, ele não fica só na necessidade, ele toma uma atitude. Não é igual aquelas pessoas que têm vontade de receber a graça de Deus, fica dentro de casa. Ele sai. Olha, ele toma atitude. Eu, quando quero receber uma bênção, eu preciso tomar atitude. Eu preciso crer nessa bênção. Terceiro passo de Zaqueu, ele encontra um obstáculo, mas ele não desiste, ele enfrenta o obstáculo. Aquela multidão enorme, Zaqueu queria encontrar com Jesus, e para encontrar com Jesus ele faria qualquer coisa. Era um homem rico, naquela época existia política na sociedade, e Zaqueu agora não quer nem saber de preconceito, ele quer subir na árvore. Se as pessoas vão achar escândalo, problema delas. Quando eu quero alcançar minha bênção, não importa o que as pessoas pensam a meu respeito, o que importa é que eu quero a minha bênção. E Zaqueu então sobe numa árvore. Você imagina quantas pessoas criticaram Zaqueu lá? Esse babaca querendo aparecer, bobo. Não é? Quantas pessoas, às vezes, quando a gente quer ser de Deus, quando a gente quer mudar a nossa vida, e que a nossa vida é uma vida mesquinha, uma vida sem Deus, e agora a gente toma atitude, nós somos criticados mesmo, não foi só Zaqueu não, somos todos nós somos criticados. Mas quando Zaqueu ele enfrenta a dificuldade, ele se bota em lugar de destaque, e ele então vai encontrar com Jesus agora. Gente, depois que tem um encontro com Jesus, nunca mais o homem é o mesmo. Zaqueu tinha desejo, era rico. Eu posso dizer que era ladrão, porque depois eu vou explicar. Ambicioso, egoísta, só pensava nele. E agora ele tem um encontro com Jesus. Você imagina um cara que a vida toda quis ser rico. Primeiro olhar, fala para Jesus: olha, Senhor, vou vender metade dos meus bens e dar para os pobres. Jesus mostra para Zaqueu o que ele disse para Satanás
recebe só pensa em dinheiro, só pensa em fazenda, só pensa em carro, só pensa em avião. Aquela pessoa que só pensa nas coisas materiais, o Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e o resto te será acrescentado. Segundo, próximo passo de Zaqueu: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Eu quero explicar essa parte. Jesus, quando ele encontra Zaqueu, ele não chama Zaqueu de ladrão. Tem um sacramento aí. Alguém sabe? Ele não chama Zaqueu de ladrão. Mas Zaqueu, então, ele começa a se arrepender daquilo que ele tinha feito. Primeiro, o amor entra na vida dele, ele entende que a caridade é um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo. E é um dom que não vai acabar. Segundo passo, ele se arrepende. O terceiro, Zaqueu, é o quê? Confessa. Sacramento da reconciliação, sacramento da confissão. Zaqueu confessa. Jesus não chamou de ladrão, mas ele disse: se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Você percebe que Zaqueu queria não era somente que Jesus curasse o coração dele. Zaqueu entende que Jesus é o Salvador. E são os passos que nós precisamos dar para ser salvo. A partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, abandonamos o caminho da perdição, o caminho da condenação, porque o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos: assim como pelo homem entrou a morte, assim por um homem entrou a salvação, a vida. Assim como por Adão, a morte entra no mundo. Jesus morre na cruz para vencer a morte, derrota Satanás. É por isso que o demônio tem inveja de você, sabia? Ele tem nojo de nós, tem inveja. Você sabe por quê? Porque não tem mais chance. Ele não tem mais oportunidade de salvação, nós temos. Você tem chance, diga assim: eu tenho chance. Eu tenho oportunidade de salvação. Nós temos a nossa oportunidade. É por isso que Jesus ele quer dizer para você: hoje a salvação entrou na sua casa. Quando nós damos passo como Zaqueu deu, quando nós entendemos que Jesus ele é Senhor, ele é Salvador das nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé por um momento. Feche seus olhos. Coloque o seu coração diante de Deus agora. Diga: Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra. E se eu preciso hoje tomar uma decisão aqui na tua presença, para que eu seja salvo, para que o Senhor possa afastar da minha vida tudo aquilo que me condena, tudo aquilo que me destrói. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor verdadeiramente. E se for necessário, Senhor, eu quero enfrentar os obstáculos, eu quero enfrentar as barreiras, tudo aquilo que tem tentado me impedir de ter um encontro com o Senhor. Eu quero olhar, meu Deus, nos seus olhos, para que o Senhor possa mudar a minha vida. Agora veja isso diante de Deus. Feche seus olhos. Peça a Jesus para que você possa olhar nos olhos deles espiritualmente. Olhe, e que Ele possa olhar nos seus olhos e veja aquilo na sua vida que precisa ser mudado. Talvez você tenha com você um vício de masturbação, vício de drogas, vício de bebida, vício de violência, o vício do furto, a sua infidelidade na sua casa com a sua esposa, a sua infidelidade com o seu marido. Veja esse vício que o inimigo tem colocado no seu coração e que não tem deixado você andar na presença do Senhor. Você não tem sido fiel à sua comunidade,
Salvador. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Profetiza. O Senhor colocar no seu coração, profetiza. Não é uma palavra, são várias palavras. São vários sermos. São de sua voz. Tem dado muita importância às coisas. Olhe para mim, eu te ajudarei. E a câmara surie, câmara surie. Eu sou Jesus. E câmara surie, lá suricana na basuri lá. Salvador, poderoso e rei. E câmara shimi hani lucinia câmara shiela.
soubesses como te amo. Oira, suriecana, na basuricana, na. Viverias mais em mim. Ila, surie. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aquele que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Glórias a ti, Senhor. Exatíssimo. Romanos 8:1, de 1 a 2. Ore lá e canta. Ore lá e Abre o seu coração, Senhor. Isso. Continua orando, Senhor. Fecha os olhos. Faça desse lugar um grande clamor. Deixa a presença de Deus acontecer nesse lugar. Preciso que você faça isso. A essência de Deus só acontece quando nós queremos. Quando nós buscamos. Quando nós aceitamos isso no nosso coração. Diga, Senhor, o meu coração é a tua casa. Eu sou o templo do Espírito Santo. Agora feche os olhos. Diga assim, olha, quando nós começamos, o irmão disse assim, olha, aquela pessoa que não consegue orar em línguas. E que ainda não conseguiu orar em línguas. Se você quiser orar em línguas, você vai orar. E ele disse assim, olha, porque hoje o Espírito Santo quer batizar, o batismo do Espírito Santo. E ele pode acontecer na sua vida se você quiser. Somente quando o seu coração se abre. Foi isso que Zaqueu fez. Quando nós abrimos o nosso coração, Deus age. Foi isso que ele fez com a prostituta. Quando Deus ela abriu o coração, Deus agiu na vida dela, ela se tornou uma mulher de Deus. Foi isso que ele fez com o cego, quando ele tocou nos olhos dele. E ele abriu o seu coração. Deus deu a ele uma visão diferente. Se você quer ser um novo homem hoje, e se você tem coragem que Zaqueu tinha, se você não ora ainda, levante a sua voz e ore agora. Ore no Espírito. Creia que o Espírito vai orar em você. Não tenha vergonha de orar. O Senhor me revelou que hoje ele vai batizar pessoas aqui. E se você quiser, Deus vai orar. Ore. Apenas ore. Glória dessa essência, dessa força, desse poder. Glória ao Senhor. Deixa a graça de Deus acontecer na sua vida. Creia no batismo. Creia no som do Espírito. Creia no poder do Espírito. Creia na força do Espírito. Na manifestação da glória do Espírito. Deus se faz presente nesse lugar. Deus se faz presente agora. Chuva agora. Feche seus olhos. O mais importante é que Jesus, ele hoje está sentado à direita do Pai. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. O nosso Senhor e Salvador, que hoje luta por você, que luta por nós. E que a palavra de Deus diz que ele virá como um relâmpago. São Mateus vai dizer. Muitos vão estar se casando. Outros estarão na festa. E o céu vai se abrir. E os anjos tocarão a trombeta. E o Senhor virá. Diga, Senhor Jesus. Eu espero ansiosamente a tua volta. Eu espero ansiosamente. Porque eu sei Porque eu sei
que o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Salvador. E hoje eu tomo uma decisão na minha vida de andar na tua presença, de te servir, de ser o teu servo. Agora leva suas mãos para frente assim. Isso. Feche seus olhos. Pensa em alguém da sua casa que você gostaria que Deus abençoasse. Peça ao Senhor para que Ele possa tocar nas suas mãos. Aleluia. Creia que Deus pode fazer isso se você tiver fé. Apenas creia, coloque diante de Deus o seu pensamento, o seu coração, essa pessoa, essa alma que necessita dessa bênção, dessa oração. Apenas coloque diante de Deus. Diga, Senhor, eu creio que o Senhor colocou uma bênção nas minhas mãos. E quando eu chegar perto dessa pessoa, eu posso tocar nela. O Senhor derramar sobre ela essa bênção. Agora levanta suas mãos para frente de novo. Eu vou perguntar, você não vai responder. Alguma vez na sua vida você já exaltou o nome de Jesus com o seu pensamento, com o seu corpo, com a sua vida? São João foi levado da ilha de Patmos ao céu. E quando o Senhor arrebata ele e que ele abre os olhos, no livro de Apocalipse o Senhor vai dizer que João viu um homem de branco. A sua voz era como um trovão. Os seus olhos eram como uma chama de fogo. João caiu por terra e começou a chorar diante do Senhor. Mas o Senhor levou ele ainda mais profundo. E João viu um trono. E naquele trono ele viu os anjos cantando. E não somente os anjos, mas ele viu também os santos. E ali estava Jesus, sentado à direita do Pai. Agora espiritualmente nós vamos entrar no meio dos anjos. Nós vamos exaltar o Senhor. Quando eu der o sinal, nós vamos dar uma salva de palmas nesse lugar, exaltando o Senhor. E ela não pode ficar somente aqui na terra, ela precisa chegar diante do santo dos anjos. Ela precisa alcançar o trono de Deus. Mas ela não pode vir somente das nossas mãos. Ela tem que vir de dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Senhor, eu ministro essa oração sobre esse povo agora, sobre esse grupo de oração. Tu sabes todos os problemas que esse grupo enfrenta, as lutas, as dificuldades, as perseguições, as batalhas, tudo aquilo que foi pregado hoje, não que eu preparei, mas que o Senhor preparou, porque aquilo que eu preparei o Senhor não deixou eu falar. Mas Tu és Deus e Tu sabes todas as coisas, meu Deus. E agora nós estamos aqui para Te exaltar, para Te saudar, Senhor, não somente com a nossa alma, mas por completo, Senhor. E que diante dessa salva de palmas, todas as correntes malignas, todas as enfermidades, todo espírito de divisão, todo espírito de falsidade, todo espírito de calúnia, tudo aquilo, Deus, que vem contra a Tua igreja, tudo aquilo que vem contra esse grupo de oração, tudo aquilo que tem tentado destruir essa comunidade será lançada por terra. Diga, Senhor, eu creio. Dê uma salva de palmas para Jesus.
Esse dia falaram comigo o seguinte, ó. Rapaz, esse grupo de terça-feira é grupo de doido. E eu falei ali agora, nós somos doidos mesmo. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Quem chamar ele de doido, pode chamar a renovação de doido. Mas nós somos doidos por Jesus, amém? Fala para o Senhor, meu irmão, Jesus está contigo. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria para a vida do Alaí, para o pessoal que está com a Alaí, esposa, família. Então vamos rezar uma Ave Maria para eles, tem que ser bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, Alaí. Aguarda um pouquinho, tá bom? Gente, vamos sentar rapidinho aqui, tá bom? Ó, gente, desculpa o horário ter avançado, mas como é que eu ia falar Jesus Salvador em 15 minutos, né? Não tem condição. Foi muito bom, não foi? Foi ótimo. Passamos meia hora demais. Ó, seminário de vida é isso aí. Nós não tivemos tempo. Eu também hoje, a gente tinha que dividir um grupo lá. Mas eu sabia que o tema não tinha como eu dividir um grupo. Vocês viram que não tinha como, né? Se eu dividisse o grupo, a gente ia até 11 horas da noite hoje. Semana que vem, faz a sua fichinha direitinho. Essa semana é muito bacana. Porque às vezes o crente fala para nós assim, ó, vocês adoram Maria, que Maria é para vocês, vocês vão aprender que nós não somos mentiras. Nós acreditamos que Jesus é o único Salvador. Nós acreditamos que Ele é o único mediador do Pai. Na nossa Bíblia está escrito, vamos aprender isso essa semana. Com bastante louvor. Pega a sua Bíblia, versículo pequeno, que vai te ensinar muita coisa sobre a nossa fé católica. Amém? Amém? Você vai ver que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o único mediador e que nós acreditamos nisso e que não há outro Deus a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem veio pela primeira vez, levanta a mão aí. Qual o nome? Hã? Vamos aplaudir a Thalita, gente. Qual o nome do celular? Ayumara, vamos aplaudir o nome. Pode ser, tá bom? Quem chamou a Thalita? Ah, peraí. Qual o seu? Ângela. Tatiana? Ângela. Ângela, vamos aplaudir a Ângela. Bem, 3 vieram, tem mais alguém novo aí? Aqui, qual o nome? Maria José, vamos aplaudir a Maria José. Esse irmãozinho, primeira vez, né? Qual o seu nome? Sebastião. Sebastião, vamos aplaudir Sebastião. Eu fiz confusão com Sebastião com a Alaí, gente. Porque no dia que a Alaí veio, eu não estava aqui, não conhecia a Alaí. Simval fala muito de você. Tá joia? Gente, é muita gente nova, eu só estou com DVD hoje. Mas eu vou fazer o seguinte: vou dar um DVD hoje para quem chamou a Thalita? Regina. Oi? Regina? Não, a Regina é cedo, então eu vou dar para a Regina. Quem chamou a Dona Mara? Rosane, vamos aplaudir a Rosane aí, gente. Quem chamou a Regina? Aqui, vamos dar uma salva de palmas para essa mulher, gente. Não, mas é o seguinte, Rosane, você me cobra um DVD desse que continua semana que vem, porque eu falo, sabe o que, gente? Servo nunca ganha um DVD, sempre quem traz é outro. Aí a Regina que traz, mas eu vou falar, ô Regina, toma aqui o DVD, caiu? Há muito tempo eu não dava um DVD para você, o servo hoje mostrou eficácia. Gente, vamos ficar de pé para a gente terminar o nosso grupo. Passa ali depois para o pessoal ali da acolhida e pega a folhinha. Faça a sua folhinha, porque semana que vem a gente vai ter a divisão do grupo, tá bom? Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite, até semana que vem. Se Deus quiser.